Eu sou Elaine Oliveira e você acompanha a partir de agora o Bernô Entrevista. De segunda a sexta-feira, nós recebemos em nossos estúdios personagens do cotidiano, como artistas, políticos e demais convidados para falar sobre assuntos relevantes aqui do nosso município, São Bernardo do Campo. E hoje nós estamos recebendo Adilson de Abreu, que ele é psicólogo, graduado pela Universidade de Guarulhos e pós-graduado em Psicologia do Esporte, apesar de ter um foco diferenciado no decorrer dos anos. E nós também temos um tema diferente hoje, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas, para a gente já começar, eu quero apresentar, então, o Adilson. Uma boa tarde para você, Adilson. Seja bem-vindo aqui em nossos estúdios, na TV Bernô. Bom, muito obrigado pelo convite, Elaine, obrigado. Boa tarde a todos os telespectadores. Nos últimos anos, eu trabalhando com meu foco em resolução de trauma e buscando alta performance. Eu trabalho com técnicas de hipnose ericksoniana, SE, que é a experiência somática, e MDR, que são técnicas que trabalham essa resolução, essa solução traumática e colocando a pessoa em condições de realização do seu projeto de vida. Olha, muito bacana. E só para os nossos internautas já saberem que o nosso tema de hoje é conflitos entre gerações. E para a gente já começar, Adilson, eu gostaria que você falasse para a gente como anda a relação entre os jovens e os veteranos. Elaine, como sempre, continua em conflito. O conflito, ele vai sempre existir. Não tem como. Acho que desde que o mundo é mundo, isso existe. Acho que desde a estruturação da família. Quando eu recebi o convite, eu fiquei meditando muito sobre a vastidão desse tema. Mas focando na família, né, hoje, nós temos o que hoje? Famílias que moram o vô e a avó, né, o pai e os filhos. Né? Às vezes tem famílias que convivem com 3 gerações. Né? Acontece, né? Principalmente, acho que na periferia. Né? A experiência que eu tenho profissional, que eu fiz um trabalho de trabalhar com violência familiar, né? E de visitar famílias em loco, o que a gente observa? Né? Vamos pensar numa família desestruturada, desorganizada, né? Que hoje o mantenedor da família é o velho, é o aposentado. Né? E que ele que mantém com a aposentadoria, ele que sustenta a família, sustenta às vezes até o vício de algum membro adoecido, né? É o que a gente pode observar, que eu pude observar no meu trabalho em campo, em loco, né? Não é teórico, não. E é aquela coisa, a pessoa que viveu uma vida, ela viveu um determinado tempo. Né? Numa determinada época, existia valores específicos naquela época. Aí veio o filho que viveu outra geração, outra época, outros valores. E agora tem essa juventude. Né? Essa juventude que chega num momento de extremo consumo, extremas facilidades, né? E que eu acho que o grande ponto também é a questão da informação. Hoje, essa coisa da informática, do celular, do tablet, do computador, da rede, eu acho que isso é um dos fatores que mais geram conflito dentro de uma casa. Eu imagino. Né? Até iria te perguntar sobre isso, se realmente os avanços aí na tecnologia, além dos novos hábitos, né, como também os valores, eles criam realmente esse abismo, né, acabam criando mais conflitos? Não, então, o conflito, eu queria colocar uma coisa muito importante. Se ele for colocado numa perspectiva positiva, todo mundo cresce. Tá? Quando ele é colocado numa perspectiva negativa, todo mundo perde, vertiginosamente. Agora, voltando à questão assim, da atualidade, eu tenho um dado muito interessante que eu fiz um curso na Faculdade Getúlio Vargas de Economia Financeira, né, dizendo do impacto no açougue devido à venda de celulares. As pessoas deixaram de comer carne para ter celular. Então, e aí, aquela coisa, você clica, você tem um mundo na palma da sua mão. E tudo nesse virtual, que é uma extensão do real, é tudo muito rápido. O que o jovem hoje, às vezes, não consegue internalizar é que tudo existe um tempo. O que o velho sabe, que ele levou uma vida para construir, e que talvez o filho dele esteja aprendendo ainda, o jovem, ele tem esse déficit. Ele tem muita informação. Tá. Mas assim, ele não tem essa informação ainda internalizada. Né?
E aí, a partir daí, isso gera conflito. Né? Porque assim, ele pensa mais rápido, é tudo muito mais rápido, só que o tempo da vida é um outro tempo. Diferente, né? Lógico. Totalmente diferente. Então, nessa relação é aquela coisa. Ou o pai se abre para o diálogo, né? Ou o jovem se abre para o diálogo para conhecer esse avô, esse avó, ou esse pai, ou a coisa realmente ela se perde. Mas é muito difícil os jovens acabar se abrindo, né, para um diálogo. Um adolescente, por exemplo, ele acha que ele tem razão. Acaba sendo difícil. Muitas vezes os pais tentam conversar, tentam abrir esse diálogo, mas acaba sendo difícil. Mas, Elaine, tem uma coisa que é assim, né? O Dr. Samitiba, ele dizia assim, que toda criança um dia seria um aborrecente. Né? Dr. Samitiba, grande, né? E aí ele fala assim, agora, quando você tem uma criança, ou filhos, que você cria vínculo, que você acompanha, você vai ter um adolescente. Né? Então, e a adolescência, ela é marcada pelo grupo. O grupo ele é mais forte que a família. O grupo de jovens, ele é mais forte que a família. Então, se a família não cria um vínculo afetivo, emocional nesse período de desenvolvimento, quando chega nem na adolescência, vamos mudar o termo, né? Antigamente era pré-adolescência, agora é adolescendo, né? Que é os 9, 10 anos, e alguns falam de uma adolescência precoce, a partir dos 7, 8 anos de idade. Nossa, bem precoce mesmo. Então está precoce, entendeu? Então, isso às vezes é com capacidade de organização de ideias. Né? A criança ou o adolescendo. Então, quando chega na adolescência, existe o quê? Eu quero conhecer o mundo com a minha perspectiva. Antigamente, né? Há 30 anos atrás, há 30, ou nos anos 60, 70, que a gente viu esses conflitos de gerações, ele é importante para a formação da identidade da pessoa, para a estruturação do caráter. Né? Isso assim, existe uma transgressão positiva. Agora, quando ela vai para uma negatividade, a gente vê os desvios sociais que a gente assiste aí todos os dias na TV. Bastante, né? Então, o vínculo afetivo que este pai consegue ter, essa mãe consegue ter com este filho, este vínculo que este avô consegue ter com este neto, né? Com essa avó, né? Porque tem pessoas que não têm também essa possibilidade. Tá? Às vezes é só o pai e a mãe, né? Às vezes não tem parentes, ou às vezes não tem nem tio. Hoje nós estamos vivendo um outro modelo de família, né, que são a união de pessoas do mesmo sexo, Sim. Entendeu? Então, assim, nós estamos num momento de muitas mudanças, muitas transformações, muitos convites para muitas possibilidades. Então, hoje o adolescente, ele nasce concretamente, o adolescendo, ele está hoje num mundo que, quando eu tinha 20 anos, há 30 anos atrás, era um esboço, né? Então, desenhava-se alguns conflitos também de relação externa. Né? Mas, voltando, é o vínculo afetivo. Então, assim, se você não vincula afetivamente com o seu filho, né, você vai perder o seu filho. Mas, muitas vezes, nós podemos perceber que tem famílias que têm esse vínculo. Né? Criou da melhor forma possível e, mesmo assim, acaba perdendo. Assim, eu diria assim, né, a semente boa nunca se perde. Sabe, nunca se perde. Mas ela vai partir para a aventura dela. Né? Ela vai para a aventura do autoconhecimento dela. Se essa aventura do autoconhecimento, de transgressões, de busca de identidade, de fortalecimento do caráter for assistido, ele vai se tornar um adulto saudável. O que a gente vê hoje, né, infelizmente, hoje a fartura, né, eu falo para os meus clientes, falo assim, olha, então, agora são 2 horas da tarde, está chovendo, mas se a gente sair lá fora, a gente vai conseguir todo tipo de droga. O consultório fica no centro de São Bernardo do Campo. Então, o que acontece? O que nos anos 70 era um ou outro, hoje está disseminado. E assim, se você pensar que uma pessoa que tem uma experiência hoje com uma substância química, ela pode realmente ter essa experiência e falar, isso não é para mim, ou persistir em preencher um vazio emocional.
Ou, eu sou mais forte que a química. E isso, a pessoa realmente se perder e não voltar. E que se ela voltar, ela vai ter um hiato de tempo que ela não investiu no estudo dela, não viajou, não namorou. Não fez nada. Né? Não fez nada, ela fica entregue ali àquela dependência. Então, é assim, até mesmo assim, o virtual, quero até pegar essa coisa do virtual, tem muitos jovens que têm dificuldade em relacionamento, contato humano, porque vive muito tempo jogando online ou nos sites de relacionamento, né, e tem a dificuldade de estar se estabelecendo mesmo. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, Elaine, que é a questão do autoconhecimento. Né? Os conflitos, às vezes, em família se dão, porque, um exemplo, minha mãe foi uma mãe caçadora, que me reprimiu, que me proibia de sair, tudo, e daqui a pouco eu estou reprimindo o meu filho, porque ele está falando de tal jeito, está vestindo tal roupa, essa tal roupa que ele está vestindo, hoje, antigamente, quem vestia era só bandidinho, né? Então, hoje eu minha filha sai com aquele shortinho aqui, né? E, bom, quem vestia essa roupa, né? Naquela época, né? Então, eu falo assim, então, a Dercy, né? Quem era artista era tudo vagabunda, né? Então, assim, a coisa está mais... Então, houve essa mudança. A mudança, ela está aí, eu não sei o que vai ser, eu espero que o melhor sempre aconteça, mas existe mudanças de hábitos, comportamentos, valores, pessoas que estão... porque o conflito é interno, isso que eu queria colocar. Se eu não tenho a minha educação resolvida, elaborada, eu vou reproduzir isso com meus filhos. Se eu fui castrado, eu tenho uma tendência a castrar os meus filhos. Sim. Então, assim... A realidade mudou, né? O conflito, a base do conflito, né? Uma das bases, né, familiares é esta, né, assim, então, porque eu vivi, então tem que ser do meu jeito. Então, a partir do momento que eu vivi isto, mas eu falo, poxa, meu filho está vivendo num outro mundo, numa outra época. Eu falo para meus clientes, o ato de educar é um ato de se reeducar. Se eu não me abro para olhar o que está acontecendo para o mundo, para o país que eu vivo, para a comunidade que eu vivo aqui agora, vai ter porrada todo dia na minha casa. É difícil, né? Os pais têm que se abrir para esse outro lado. É aquela coisa assim, às vezes a perspectiva, eu me lembro, eu falo isso, eu dou risada, né? Eu sou jovem, mas assim, antigamente as moças, né, eu falava assim, olha, quando eu tinha 10 anos de idade, qual que era a perspectiva? Olha, terminar o ginásio, fazer o Senai, fazer o serviço militar e se casar. Assim, faculdade era uma coisa, hoje está cheio... Você consegue um financiamento, consegue mil coisas. Hoje é facilidade, né? Tem mais facilidade, então. Aí a perspectiva das mulheres, né? As moças queriam se casar, né? Fazer faculdade quem tinha muito recurso, há 40 anos atrás, há 20 anos atrás, né? O telefone celular está aí aos 25 anos, ele mudou toda essa dinâmica também de relacionamento. Mas focando nisso daí, assim, a mulher quando estava com 20 anos, 23, era titia. A neura da mulherada ainda continua a querer casar. Aumentou um pouquinho, né? Para falar que é titia, mas antigamente se usava esse termo. Eu olho isso, às vezes eu converso com os meus clientes, né, pontualmente, e contando essas histórias, eu dou risada. Né? Então, hoje, as possibilidades são outras. Mas a possibilidade de 40 anos atrás era outra. Né? Eu não falo no meu tempo, porque assim, meu tempo é agora, eu sou contemporâneo. Então, eu creio que a partir do momento que você fica engessado, no meu tempo é aqui agora, se você não se abrir para romper os paradigmas, os valores, ou seja, se curar da sua ferida, do seu mal-entendido com o seu pai, que o seu pai herdou talvez sabe, dos pais deles, nós estamos no ano de 2016. Mas, assim, teve pessoas que hoje já estão na terceira idade, que nasceu no começo do século passado. Né? Meu pai nasceu no começo do século passado. O pai dele era do século XIX. Então, tem tudo uma gama de valores, crenças, hábitos, costumes, né? E depois o que a sociedade impõe também, o capital, né, em detrimento do relacionamento humano. Né? Então, sabe, a mulher indo para o mercado de trabalho, né, competindo igual para os homens,
acho que é a coisa mais injusta, porque ela tem que dar conta da casa, da educação e ainda de ser a poderosa no trabalho. É muita coisa. Fica muito difícil. Mudou muito, então, né? Mudou a mudança Absolutamente. totalmente. Então, se você não... Eu falo, até brinco com os clientes, vai na loja, compra um conversor e instala um conversor. O seu pai te amou do jeito dele, tua mãe te amou do jeito dela. Não quer dizer que você tem que fazer da mesma forma. Não. Tem que mudar, tem que trazer para a realidade. Então, justamente, você herda, agora você não é obrigado a usar. Sim. Assim, pré-determinação, assim, eu tenho então, tendências, mas isso não vai determinar a minha vida. Eu posso ter predisposições orgânicas, mas isso não determina, nós somos fruto do meio. Agora, se eu não curo, se eu não vou buscar essa cura, esse entendimento de quem foi meu pai, quem foi minha mãe, quem foi meu avô, quem foi minha avó, por que eles fizeram o que eles fizeram, e ter gratidão, né, eu vou reproduzir isso com os meus filhos, e vai ter pau. Assim, eu não posso colocar para os meus filhos aquilo que foi para mim. Isso é tirânico. Assim, eu estaria reproduzindo toda uma doença, uma coisa mal amada, mal resolvida, traumática para os meus filhos. Assim, eu trabalho com pessoas e eu ajudo as pessoas a atingirem as metas dela. É assim, por que não? Sim, claro. Vamos ser felizes, vamos buscar, vamos ser... Então, construir este caminho, é ter essa disposição. Sim. Né? E outra coisa, você falou que tem conflitos que vão sempre existir, que acabam sendo, de uma certa forma, aceitável. E saudáveis. Né? Saudáveis. Quando que passa a não ser mais normal, não ser mais saudável? Eu quero falar do saudável primeiro, que eu acho que é mais importante. Tem uma coisa que é o treino para a vida. Se eu discuto com você no campo, eu sou seu filho, eu sou adolescente, você tem as suas convicções, eu estou buscando a minha, eu estou quebrando o pau lá na escola, eu já estou virando a cara para o pastor ou para o padre, porque até ou para o pai de santo, que está falando coisa que eu não estou... Não gostei, eu acho que não aceito, né? Que isso é uma coisa também muito interessante. Então, assim, é a contestação natural. Isto faz parte do treino, do fortalecimento da personalidade, da estrutura para a vida. É como se a gente estivesse nas cavernas e você me levasse para aprender a caçar. Então, isso faz parte da estruturação. Isso é um exercício saudável. Assim, o conflito ele existe. Eu quero depois colocar uma coisa aqui, que é o ponto de convergência, né? Assim, onde a gente pode trocar, somar e construir algo saudável. Agora, assim, quando vai para o patológico? É quando a minha imposição, né? Assim, então, por orgulho, né? Porque eu sou o pai, porque eu sou a mãe, porque eu sei mais que você está na minha casa, você come a minha comida, eu pago as suas coisas. Isso destrói a pessoa. Aí já não pode ser mais normal. Então, porque assim, eu sei tudo, você não sabe nada. E não é isto. A criança sabe, dentro da percepção dela, o jovem, o adolescente. Quando eu falei para você, o ato de educar é um ato de se reeducar. Eu me revisito. Eu posso me curar? Eu posso me curar nessa minha revisita, naquilo que o meu filho desperte em mim. Mas eu posso também permanecer doente, sim, e perpetuar essa doença. Então, quando a gente fala assim da questão do álcool, da droga, ou de qualquer outra coisa aí que destrua a pessoa, tá? A vida da pessoa, que atenta contra a saúde dela, contra a integridade dela, é isto, é a rigidez. Então, essa força de pai, essa força de mãe, ela vem com uma incisão muito forte. O Bert Hellinger fala sobre os mandatos de amor. Então, as pessoas, às vezes, ficam vivendo, repetindo histórias, né, só muda o cenário, porque o pai ordenou, porque a mãe ordenou, porque a mãe disse. Então, assim, precisa-se de autoconhecimento, de autorreflexão, de amorosidade. Né? E a gente vai conseguir construir, né, a partir de que a gente some as experiências. O que o novo está me trazendo? O que o novo está me mostrando que eu não estou vendo? O que a minha experiência eu posso contribuir para essa transformação? Então, assim, tem que ter disponibilidade, amorosidade para acolher o outro que a gente chama de nosso, de meu. Meu filho não é meu filho. Minha filha não é minha filha. É assim, eu estou pai, eu estou
educando, né? E ele também está me ensinando. Agora, se eu partir da perspectiva, da prerrogativa que eu sei tudo, Fica difícil, vai ter não conflito. vai, não, vai ter pau, todos entendeu? os dias, vai ter todo, se for possível. não, vai, assim, não, já tem, porque desliga esse celular, desliga essa televisão. Sai do computador. Tá na hora de dormir, tá na hora de tomar banho, tá na hora de comer, né? E você vai nos restaurantes, você vai, olha, aí tá lá, eu tive outro dia na pizzaria, aí na Moca, as famílias sentadas e cada um com seu celular dedilhando. Acontece muito isso. Eu só falei para dia. minha filha, eu falei, desliga isso, por favor. Tá? Assim, ela desligou. Então, assim, eu vim de uma geração que eu não precisava, eu usava o telefone, na verdade, era muito caro, tinha-se ações, tinha-se fila de espera, era um Deus que nos acuda. Aí depois veio o celular. Então, assim, eu aprendi a usar o telefone profissionalmente por necessidade. Hoje, assim, é uma necessidade louca de se conectar com nada, que absorve energia, absorve vida e não agrega. Então, a partir do momento que a pessoa está conectada no celular, se eu estivesse aqui com você agora, aqui assim, eu não estaria aqui. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Não é assim, eu estou conectado com você e estou conectado com o mundo. Não está conectado com o mundo. Mas aí, de repente, não seria uma falha por parte dos pais, quando os jovens acabam ficando nessa situação, sim. Lá grudado no celular, Sim, televisão sim. o dia inteiro, Então, computador. Às vezes a gente chega na casa de amigos que a gente nem vê, né, o filho, porque tá no computador. Fala, mas fulano tá aí? Ah, tá no computador. Tá. Então, mas eu ouvi uma coisa durante o meu desenvolvimento como pessoa e profissional, né, e como estudante, que é assim, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Aí entra a tal da barganha, da corrupção, né? Assim, então, como eu trabalho o dia todo... Então, recompensar de alguma forma. Entendeu? E aí é o seguinte, a grande queixa da minha geração foi essa. Vou dar para o meu filho, ou antes da minha que eu ouvi, vou dar para o meu filho aquilo que eu... Tá. Amor. Eles coisificaram o amor e barganharam o amor. Então, por isso que encheu de brinquedo, encheu de tudo isso. Então, eles acham que isto é amor. E uma outra coisa que é muito importante, a criança ela se sente amada quando ela se sente limitada. Quando o doutor Samitiba fala da criança, é isso. A criança que não está sendo acolhida, que não está sendo olhada como criança, não como mini adulto, sabe, com todas as suas possibilidades e limitações. Então, você não pode ficar exigindo da criança que ela seja um mini adulto. E tem muitos pais que querem um mini adulto. Então, a criança precisa ser amada, acolhida, respeitada em seu desenvolvimento, em suas necessidades. E aí você vai estabelecendo vínculo e limite. É difícil essa coisa de afetividade e limite, mas ela é possível, porque é um exercício. É um exercício. Né? Então, assim, de cuidar. E diante de todo esse cenário, a religião, né, de conflitos familiares, a religião, de alguma forma, ela pode ajudar? Olha, assim, a religião, ela tem um fator de organizar a psique das pessoas, sabe, Elaine? Não importa qual seja ela, o que importa é que a pessoa se identifique com ela, aquilo faça sentido para ela. Então, assim, então ela tem esse fator de organizar esse sistema interno. Entendeu? Só que assim, né, religião é uma coisa, espiritualidade é outra, né? E eu creio que se a gente olhar o ser humano como um ser espiritual e resgatar essa questão humanística para além do capital, né, essa relação de conflito ela tende a minimizar muito, né? Entendeu? Ela tende a buscar o consenso, o concílio, né? Entendeu? Então, porque senão as relações elas estão atualmente muito ligadas ao capital. Antigamente, para você ter uma ideia, o velho, né, ou a velha, vou até antes, né? Vou até no matriarcado,
né? A sociedade, antes de ser patriarcal, era matriarcal. Então, tinha o matriarcado, tinha a chefe da clã, e ela decidia tudo. Sim. Né? Aí agora estamos numa era de patriarcado. Tem algumas comunidades que são matriarcais. Mas aí depois saiu agora a questão do patriarcado e do capital, do poder do capital. Então, o velho, ele trabalhava até quando ele queria. Não, aí chegou a indústria e falou, agora você se aposenta, agora você não é mais útil. E isso é uma inverdade. Compreende? Então, é uma relação com o capital assim, que limita o humano. Que limita o humano. Sim. Então, assim, essa coisa de você resgatar o espiritual, ele vai além do capital e resgata a relação humana, o contato humano. Agora, Adilson, eu gostaria que você falasse para a gente, né, se possível rapidamente, em relação às gerações. A cada década surge uma geração, né, nova, geração X, Y, e assim vai. Né? O que esperar dessas gerações, da próxima geração? Pois é, sabe, olha, eu sou meio careta nessa coisa, tá? O pessoal adora colocar nome, sabe, Elaine? Essas denominações. Eu observo, sim, que as gerações novas elas estão vindo mais sensíveis, com mais facilidade. Elas nasceram na geração da informática, da informação. Né? Só um rapidinho, me lembro do Paulo Freire falando, né, o grande educador, né, que lá na terra dele, lá no sertão, lá, ele ouvia o rádio, né? E aí o mundo através do rádio. E hoje não, hoje as crianças elas praticamente já nascem, tem 2 aninhos, 1 aninho, já estão dando o negócio para brincar. Celular e tudo então, mais. assim, olha, eu acho que é um grande desafio. É um grande desafio, porque, como eu falei para você, ter muita informação não quer dizer que eu tenho conhecimento. Sim. E assim, há de si o tempo de como é um processo de maturação interna, de como eu introjeto isto. Né? Eu acredito que as próximas gerações elas estarão muito mais plugadas no mundo, na natureza, vão pensar, acho que de uma forma muito mais sistêmica do que é pensado hoje. Né? Eu acho que vem para realmente contestar, e aí vai ter conflito, né? Para poder transformar, acho que a nossa humanidade. Hoje eu olho para o mundo e vejo guerras, fomes, polarizações, e a polarização, diga-se de passagem, ela é muito negativada, porque ela não há diálogo, então eu gosto disso, você gosta daquilo, a gente não se fala, vai para o embate, e eu acredito que essas novas gerações, elas vão vir não só com intelecto, mas com amor, com sensibilidade, e com certeza vai se apropriar de toda essa tecnologia de uma forma muito positiva, resgatando o humano, né? Resgatando essa conexão com o humano, né? Além dessa conexão virtual, né? Sabendo utilizar essa tecnologia. Sim, e aí também a gente deixa, nesse Bernoulli Entrevista de hoje, na realidade, deixar aqui uma dica para os pais. A gente não fala conselho, né? Mas sim uma dica de que não adianta dar tudo para os filhos, né? Tablet, celular, mas o mais importante é dar amor. De repente você conseguir evitar todos esses conflitos. Adilson, quero agradecer a sua participação aqui hoje. Muito obrigada por esclarecer mais esse ponto, né, importante aqui para a gente. Eu agradeço, Elaine, a oportunidade desta reflexão. Eu acho que o que fica são muitas coisas para serem refletidas, mas se eu pudesse endossar assim, olha, pais, mães, se conectem com vocês, vão buscar o sonho perdido de vocês, a felicidade de vocês, vão ser pessoas felizes para poder ter filhos felizes, né? Vão atrás daquilo que te fazem felizes, né? Vão reaprender a se auto-amar e esparrar mais esse amor para os filhos. É disso que as pessoas precisam, porque com o amor, conectado com essa qualidade, dessa energia, eu consigo me transformar. O outro vai ser contagiado. É verdade. Só isso. Quero agradecer também aos nossos internautas e nós vamos ficando por aqui e amanhã voltamos com mais um Bernoulli Entrevista. Até lá!